o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso nesta quarta-feira em uma operação da Polícia Federal que investiga descontos ilegais em aposentadorias e pensões. A ação, chamada de Operação Sem Desconto, que a gente já vem acompanhando, é realizada pela Polícia Federal em parceria com a CGU e cumpre 10 mandados de prisão, 63 buscas e apreensões em 15 estados e no Distrito Federal. Entre os alvos estão também o ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira, e os deputados Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e Edson Araújo, do PSB do Maranhão. Doutor André Marcília, queria uma avaliação sua breve, porque a gente já vai conversar com o nosso correspondente internacional, que entra sempre no comecinho do programa, mas esse a gente pode chamar de um breaking news. A avaliação da CPMI do INSS agora está acompanhando a comissão com bons olhos, os resultados, as prisões, as duras que os senadores e deputados estão dando ali, a condução do presidente Carlos Viana, e agora, então, mais essa prisão escandalosa, essas buscas e apreensões. Stefanuto, que era presidente do INSS, caiu junto com Carlos Lupe, então ministro da Previdência, à época que estourou o escândalo, a fraude, que atingiu milhões de aposentados indefesos, né, uma covardia essa fraude, e que também teria aí até agora envolvidos prejuízos na casa do 6 bilhões de reais, Marcília. Olha, Adriana, a gente tem falado aqui que a CPMI, né, da Previdência, ela não vai resolver o problema, mas ela vai visibilizar o problema para que alguém se sinta ou com vontade ou constrangido a resolver. Essa segunda possibilidade é sempre maior, não é? Porque vontade aqui, infelizmente, falta e muito. Então, eu creio que é isso. A CPMI tem feito um trabalho muito bom. Muito bom. Eu tenho visto nesse sentido, né, da visibilização, muito eficiente, né? Mesmo quando as pessoas vão lá e ficam em silêncio, etc., tudo tem sido visibilizado com muita maestria mesmo. E eu acho que isso vai impulsionando, né, enfim, aí os órgãos oficiais a investigarem, a ir atrás, e etc. O Stefanuto, né, ele... É importante que isso ocorra, não porque eu acredite que ele vai agora ficar preso. Não vai, a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam nesse país. Mas, de novo, é uma demonstração de força, né? De que, enfim, as autoridades estão sendo cobradas, de que ninguém está acreditando que a Polícia Federal pode fazer, como vinha fazendo, investigações seletivas ou políticas a respeito do tema. Então, acho que esse um comentário curto que poderia ser feito é nesse sentido. Nós temos aqui um resultado que é o fato de estarmos visibilizando esses atos de corrupção impulsiona a Polícia Federal a fazer o trabalho que já deveria fazer sem qualquer tipo de motivação externa. Com certeza. E, Júlio, Stefanuto era braço direito do Carlos Lupe, foi demitido em abril. Só não queremos que faça um barulho com uma prisão temporária, como disse o Marcília, com peixe pequeno, e que continuem blindando os graúdos. É uma loucura, né? Você sabe que de 2019 a 2024 foram descontados mais de 6 bilhões, ou seja, é uma quadrilha de ladrões da pior espécie. Esses senhores, olha isso, me dá até ânsia de vômito. Mas o doutor André falou muito bem, a investigação é necessária, a CPMI está sendo necessária, porém... A gente vê o que aconteceu no Mensalão, no Petrolão, que foram todos presos. E olha que esse escândalo é bem maior que o Mensalão e o Petrolão, né? Está todo mundo de volta à cena do crime. Isso é uma coisa que me revolta profundamente, né? Mas parabéns ao pessoal da CPMI, que pelo menos está mostrando quem roubou, aonde roubou, né? E o esquema que foi. Olha isso aí, gente. Essa é uma foto do Lula com ele, né? É a quadrilha, né? É a quadrilha, porque sempre houve descontos, tá? Isso sempre houve, inclusive nos outros governos. Porém, no desgoverno do amor, nunca teve tanto. Assim, triplicou, mais que triplicou. É isso. Então, fica aí, né? O questionamento. Lembrando, Paula, que o Lula também demorou, depois das denúncias, né, do escândalo estourar, para destituir o próprio Lupe
da cadeira e em nota aí o Stefanuto, a defesa dele afirmou que a prisão é ilegal. Doutor Marcília depois pode comentar, ilegal, e que ele segue confiante em provar a sua inocência. A CPMI do INSS já pediu a prisão preventiva de 27 pessoas e os requerimentos foram enviados ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. Olha, por que esse homem foi preso só agora? Esse escândalo explodiu em abril. Desde abril, há matérias afirmando que a Polícia Federal já sabia do envolvimento direto de Alessandro Stefanuto nesse escândalo de corrupção contra os mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, por que a prisão só agora? Estamos no meio de novembro. E desde abril já sabia que ele tinha envolvimento direto e aconteceu só agora. Aí eu te pergunto, e se fosse no governo Bolsonaro? E se fosse um ministro de direita, se ele fosse filiado ao PL? Me fala, vocês acham que a Polícia Federal iria demorar tanto tempo para realizar essa prisão? Eu fico me perguntando por quê? Por que demorou tanto tempo só agora? Será que foi só a CPMI que está obrigando a Polícia Federal finalmente a desvendar o que está acontecendo? Ou eles não tinham interesse em desvendar antes? Para mim é muito engraçado, Adri, engraçado e curioso o que está acontecendo, porque esse homem devia estar sido preso há muito tempo. Pois é. É claro que a gente segue acompanhando, só para o doutor Marcília amarrar e a gente poder mudar de assunto. Aqui na tela, mais uma vez, essa matéria da Revista Oeste, está lá no nosso site, é da Sara Pérez. Quem tiver interesse pode acompanhar os detalhes, está lá no nosso site, então, para você à disposição. Marcília, a defesa do Stefanuto diz que, coloca aí para mim mais uma vez, por favor, a advogada nega ter recebido acesso à decisão da prisão de Alessandro Stefanuto, a qual classificou como ilegal. A classificação como ilegal, né, a defesa tem dito que é ilegal porque ele não estava criando nenhum embaraço às investigações, então ele não correria nenhum risco de permanecer solto. O problema aqui, claro, isso é sempre interpretativo, mas o problema aqui é que nós temos um embaraço muito sério dessas pessoas permanecerem soltas, é que elas não estão colaborando. Não há nenhuma colaboração. Quer dizer, se elas estivessem soltas, mas falando, se elas estivessem soltas, mas indicando ou de alguma forma assumindo o que fizeram, mas não, elas estão soltas em silêncio, quando convocadas até pela própria CPMI, não colaboram, vão sempre com um habeas corpus debaixo do braço, e isso atrapalha as investigações, isso não colabora com as investigações. Então, agora, se ela realmente não recebeu, não teve acesso, né, à decisão, eu acho que ela devia se sentir bem-vinda aí ao Brasil, né? Talvez a advogada tenha descoberto agora que ela está no Brasil. É assim que funciona, minha cara. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.